Olá, sejam bem-vindos ao programa Jovens Inspiradores. O objetivo deste programa é o mesmo do prêmio realizado por Veja.com desde 2012, identificar e encorajar jovens que querem mudar o Brasil, atuando nas mais diversas áreas, na academia, na iniciativa privada, na área pública. Nós vamos conversar hoje com dois desses talentos, vencedores das edições de 2013 e 2014 do Prêmio Jovens Inspiradores. Bruno Santos, 26 anos, é economista, trabalhou na Prefeitura de São Paulo com a missão de reduzir a burocracia e estimular os negócios na cidade. Hoje, faz MBA no prestigiado MIT e é criador do Projeto Brasil, uma startup que pretende aumentar a transparência no setor público e aumentar a participação popular em decisões públicas. Guilherme Lichan, de 28 anos, também é economista, é doutorando pela Universidade Harvard e é criador do MGov Brasil, consultoria que utiliza o celular para avaliar o impacto de políticas públicas e iniciativas de impacto social. Bruno, Guilherme, vocês dois se destacaram em uma área para a qual muita gente torce o nariz, que é o setor público, que, como a gente sabe, tem muitos entraves, muitos problemas, ineficiências que afetam a nossa vida diariamente. Vocês são masoquistas? É uma provocação, é claro. Eu queria saber por que vocês, o que os levou a procurar alguma atuação ou parceria com o setor público? Bom, comecei a trabalhar no setor público enquanto ainda estava na faculdade. Durante um estágio, eu tive a oportunidade de prestar consultoria para o governo de Minas, trabalhando na área de desenvolvimento econômico, e foi aí que me chamou muita atenção, porque eu tive a oportunidade no projeto que eu estava tocando de avaliar algumas políticas públicas que tinham sido implementadas e o que viria nos próximos 4 anos de mandato do próximo governo, e comecei a enxergar o impacto, o potencial de impacto que cada uma daquelas ações teriam na vida de milhões de pessoas. E antes tinha trabalhado numa financeira, um ambiente legal, também muito desafiador, porém o seu impacto era sempre naquela empresa, para aquela pessoa. Então isso foi o que me chamou a atenção. Eu percebi que ali no governo eu teria o mandato, né, o objetivo e as ferramentas necessárias para impactar a vida de milhões de pessoas e tentar melhorar o que a gente tem no Brasil. E nessa parte do masoquismo, o que a gente vê no Brasil hoje é que o setor público é um dos principais problemas, principais entraves do país. Então, justamente pelo contrário, acho que é ali que a gente tem que tentar destravar, é ali que a gente tem que trabalhar e entrar para melhorar esse setor público, para justamente fazer com que o Brasil avance e desenvolva cada vez mais nos próximos anos. Bom. Guilherme. Eu concordo com o Bruno, assim, acho que onde tem grandes desafios também tem grandes oportunidades, né? E não dá pra gente pensar, eu acho, em impacto social sem pensar em trabalhar com o governo, né? Então, de fato, eu nunca trabalhei no governo diretamente, mas eu trabalhei antes no Banco Mundial, durante 1 ano e meio em Brasília. Depois fui fazer o doutorado em administração em economia política e governo. Então, sempre fui fascinado por essa área de políticas públicas, principalmente avaliação, porque achava que a gente tem que, né, melhorar a qualidade do que a gente oferece aqui no Brasil e queria fazer parte disso. Então, realmente, muita gente torce o nariz e diz, olha, você tem certeza que quer trabalhar com o governo? Mas a gente sempre insiste, vamos trabalhar com o governo e impacto social de modo geral, porque é onde está o potencial de transformar. Dá trabalho, mas vamos em frente. Guilherme, para você novamente, que diferença um jovem brasileiro pode fazer atuando diretamente ou em parceria com o setor público? Eu acho que o jovem tem esse desejo de transformar, né, de realmente fazer acontecer. Já não está talvez contaminado com a descrença que a gente tem muito no Brasil, né, com a nossa democracia, com o nosso sistema de representação. Isso, ao mesmo tempo, é uma coisa boa, mas pode ser uma limitação, porque o jovem de hoje também quer ver tudo transformar muito rápido e o governo nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Mas eu acho fundamental a gente ter cada vez mais jovens envolvidos aí nessa causa, até porque a coisa pública ela é feita de várias formas, através do governo, mas também em parceria com organizações, institutos e até a própria sociedade civil se mobilizando, como a gente tem visto aí recentemente. Bruno, você, como eu disse na apresentação, você trabalhou em uma agência ligada à prefeitura, né, que tinha, curiosamente, a missão de desburocratizar, né, favorecer os negócios na cidade de São Paulo. E hoje você continua pelo Projeto Brasil, de alguma forma, em contato com a área pública e esses problemas, né? O que você aprendeu estando dentro da máquina ou nessa parceria? O que você aprendeu do setor público que pode ser útil para a gente? Essa atuação na Prefeitura de São Paulo foi um dos motivadores para a criação do Projeto Brasil na sequência.
trabalhando dentro do governo, a gente percebe que muitas vezes existe uma distância muito grande entre o cidadão e entre o que o governo está fazendo. Então, o cidadão não sabe a política pública que o governante está realizando, ele não entende direito por que, qual motivação, o que está acontecendo, e o cidadão, normalmente, ele só enxerga o seu problema individual, tradicionalmente, e no curto prazo, né? Então, ele vê vantagem quando está construindo uma escola, mas ele dificilmente enxerga uma política pública de mudar o currículo daquela escola, porque não é uma coisa tão tangível como ele está vendo acontecer ali, né? Um prédio sair do papel. Então, percebendo, trabalhando na prefeitura, a gente sentiu muito essa dificuldade de como transmitir o que estava sendo feito ali dentro para o cidadão. Como fazer com que ele entenda que aquela política pública, no momento, pode gerar um problema para ele, pode diminuir o seu benefício, mas no futuro gerará muito benefício para a cidade, para todos os cidadãos como um todo. E daí surgiu a vontade de criar o Projeto Brasil, que é justamente poder gerar essa participação, criar esse canal, uma forma de tanto o governo aprender com o cidadão. Então, quando a gente está formulando políticas públicas, o ideal seria a gente ter informação de qual que é a preferência de cada cidadão, qual que é o problema que cada cidadão tem. Porém, isso é muito difícil e muito custoso hoje, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, custa milhões e demora meses para ser feita. Então, ao momento de formular políticas públicas, você não tem essa informação. Então, a ideia é justamente, isso é um ponto que falta muito, que tem que ser aprimorado no governo. Como que o governo aprende com o cidadão, como que o governo realmente governa pro cidadão, né? O cidadão se tornar um acionista de verdade. Quando a gente fala em ações da Bolsa, que é um paralelo interessante, todo mundo compra ação, ele procura acompanhar aquela empresa, procura, quando tem poder de voto, costuma interferir na gestão, acompanha com mais detalhe. O cidadão, muitas vezes, ele vota, paga o seu imposto, que, digamos, está comprando uma ação muito mais cara do que uma ação, muitas vezes, para o governo, mas não acompanha, né? Muitas vezes não tem plataforma, não tem uma forma fácil de acompanhar. Então, isso é uma coisa que a gente sente muita falta, tanto do lado do governo, de participação do cidadão, e quanto do cidadão mais ainda, que a gente fala, bom, não sei o que o governo está fazendo, ele recebe bilhões e como que ele está gastando esse dinheiro, como que gasta esse dinheiro todo, e não tem saúde de graça, boa, de qualidade para todo mundo. Então, passar essa noção entre essa proximidade entre governo e cidadão é algo que eu senti muita falta quando estava tanto do lado do governo e agora, principalmente, no Projeto Brasil, quando a gente está tentando justamente criar uma ponte entre esses dois entes. Guilherme, que oportunidades, além da estabilidade da aposentadoria integral, se apresentam para quem quer fazer algo no ou com o setor público? Que oportunidade só quem encara, né, essa tarefa, esse desafio de atuar em parceria com o setor público, só ali você encontra essas oportunidades, né? Eu acho que está muito ligado mesmo à escala e impacto, de modo geral. Então, para dar um exemplo, o primeiro projeto do Emigov, lá em início de 2013, que foi avaliar um programa de distribuição de leite no Rio Grande do Norte, os insumos que a gente permitiu ali, o governo forneceu entrevistando beneficiários espalhados pelo estado todo. É um estado remoto ali, difícil de ser acessado, gente muito simples e, como o Bruno falou, informação muito custosa de ser coletada de outra forma, de maneira ágil. Com essa informação que a gente forneceu para o governo, subsidiou o redesenho do programa, um programa que atende 150 mil famílias por dia, 80 milhões por ano em recursos. Então, o impacto dessa escala, realmente na ponta, para o cidadão mais carente, que muitas vezes é da classe E e que depende do programa, você só encontra muitas vezes no governo. Se você encarar o desafio aí, né? Exatamente. Ninguém muda o Brasil sozinho, cada um faz uma parte. Nosso papel ali é dar os subsídios. Também teve o papel do governo de pegar essa informação e usar isso para uma coisa positiva. Tá. Eu gostaria de, começando pelo Bruno, que vocês contassem como é que estão os projetos de vocês agora, né? Quais são as novidades aí? Tanto do Projeto Brasil quanto do Emigov. Sim. O Projeto Brasil, desde o início, a gente dividiu ele em duas etapas, né? A primeira etapa que seria feita para as eleições, que são dois momentos bem diferentes na democracia, né? O momento eleitoral, onde você tem que escolher o seu candidato que vai governar pelos próximos 4 anos. E ali, só um parêntese, para quem não conhece, né? O projeto está no ar, né? Está no ar. O endereço? É www.projetobrasil.org. E durante as eleições, vocês fizeram um levantamento de todas as promessas dos candidatos, correto? Isso, exatamente. A gente focou nas eleições da presidência e a gente procurou colocar lá o perfil, o currículo de cada um dos candidatos, colocar as propostas de cada um deles, as propostas tanto que eles protocolaram no Tribunal Superior Eleitoral, quanto a que eles falavam em debates, a gente foi catalogando e dividindo em temas e criando ferramentas para comparar e criando algumas dinâmicas também mais divertidas, tentar tirar o terno e a gravata da política e fazer ficar mais próximo do dia a dia do cidadão. Então a gente criou um jogo que, para o segundo turno especificamente, entrando naquele clima que estava, né, de debate, de guerra, de combate entre um candidato e outro,
brincando um pouco com a ideia de fazer um combate, né? Um Street Fighter, um joguinho entre os candidatos. E eu me lembro que teve um retorno muito positivo, né? Porque muitas pessoas, teve uma audiência muito grande das pessoas avaliando as propostas. Isso. Foram mais de 150 mil cidadãos que utilizaram o site, diferentes. E durante basicamente 2 meses e meio que a gente teve no ar, que foi do meados de agosto até o final de outubro, no ar durante as eleições, né? Foram avaliadas, tivemos mais de 1.900.000 avaliações de propostas, de políticas públicas. Então, 1.900.000 vezes as propostas dos candidatos foram lidas, né? Então, a gente conseguiu, nesses 150 mil pessoas que acessaram o site, fazer com que o debate, com que o voto fosse mais educado, né? Que ele soubesse mais por que ele está votando, escolhendo aquele candidato. E agora, passada a eleição, os eleitos já tomaram posse, como é que o projeto está agora? Agora é o desafio maior, né, que é o dia a dia, como acompanhar o governo e garantir que aquelas promessas, aquilo que foi dito durante as eleições, sejam cumpridas. Então, a gente agora está no processo de desenvolvimento, muita conversa, pesquisa com os cidadãos, pesquisas com governos e com parlamentares também, de como que a gente vai criar, quais funcionalidades seriam ideais para você ter um painel de controle do governo na sua mão, onde você saiba quais políticas públicas aquele governo está implementando, como que ele está gastando o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos, o nosso dinheiro, quais são os resultados que ele espera alcançar com aquela política pública e fazer a parte de conferência dos resultados, né? Se ele está realmente implementando aquela política pública e aí usando o cidadão não só como fiscal, para ele poder passar lá na foto se o prefeito falou que entregou 10 escolas e tem lá no seu celular falando onde estão essas escolas. Se você passa na porta, você pode tirar uma foto e falar, bom, não está bem entregue, né? Está aqui em obras ainda. E você também pode ser muito bem um assessor do governo, né? Que é um outro campo que a gente quer focar muito. Que é, além de apenas criticar, fiscalizar, também sugerir. Então, bom, se você está reformulando essa rua aqui, está fechando ela justamente no horário onde mais pessoas saem de casa e o trânsito está ficando muito intenso às 8 horas da manhã. Então, por que não dar uma sugestão para o governo? Bom, por que você não faz isso às 4 da manhã? Ou qual vai ser o custo? Como é que vamos discutir uma alternativa melhor para não prejudicar tanto a vida do usuário? Então, e focar isso muito em políticas públicas, né? Como, por exemplo, aquele exemplo do currículo na escola. Os pais dos alunos, ao lançarem um currículo novo, mostrarem para a prefeitura ou para o governo que estiver implementando aquele currículo, bom, na escola do meu filho, o currículo já está sendo implementado. E meu filho está gostando muito mais ou está gostando menos? Então, dá um feedback que é hoje que não existe. E fazer isso em todas as esferas, né? Então, é ter na mão o cidadão, ter na mão o que o prefeito dele está fazendo, o que o governador está fazendo, o que o presidente está fazendo. Então, para quem quiser acompanhar, por favor, endereço de novo. Isso, www.projetobrasil.org. Joia. Guilherme, eu queria uma atualização do MGov Brasil. Então, uma coisa que eu queria até para abrir comentando é que quando eu estava ouvindo o Bruno falar do diagnóstico, porque que eles criaram, é muito parecido com o nosso, de que há uma motivação, de que falta informação, principalmente para o gestor público brasileiro, da preferência do cidadão, a sua avaliação dos serviços públicos existentes. Então, o diagnóstico do problema é idêntico. Agora, o diagnóstico da solução nosso é bem diferente, porque eles foram, por enquanto, pelo menos, bastante para o online e a gente trabalha totalmente no analógico, quase. SMS e voz, que chega em qualquer celular. E a ideia era que políticas públicas a gente precisava, principalmente para avaliar impacto, etc., falar com todo mundo. Então, essas coisas se complementam, agora a gente foi por esse caminho do analógico. Em 2014, a gente trabalhou com políticas sociais, então a gente avaliou o impacto da seca em 54 cidades do sertão do Ceará, a gente desenvolveu um protótipo de monitoramento ali de soluções de educação financeira com beneficiários do Bolsa Família e aposentados do INSS. Só para as pessoas que estão assistindo entenderem, quem contrata esse serviço de vocês e quem recebe as informações e como é que elas são usadas? Perfeito. Então, em cada caso, a contratação pode variar. Às vezes é o próprio governo, como no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Planejamento contratou para coletar essas informações junto ao público-alvo do programa e depois usar essas informações para redesenhar o programa. No Ceará, no caso do ano passado, foi pago pelas universidades de Harvard e Warwick, que queriam fazer realmente um estudo aprofundado de como é que a preocupação com a seca afeta decisões do produtor, para que possa subsidiar políticas capazes de realmente apoiar esse produtor na frequência correta e com as ferramentas corretas. No caso do Bolsa Família que eu estava dizendo, aí é uma empresa que está trabalhando com a Estratégia Nacional de Educação Financeira que contratou o MGov para desenvolver a parte de acompanhamento por SMS. Mas, de qualquer forma, em todos esses casos, as informações que vocês obtiveram foram para os governos.
Com certeza. Então, no Ceará, apesar de não ser contratação diretamente pública, a gente faz um relatório e entrega para o governo para que ele tenha insumos para formular as políticas. No caso do Bolsa Família é um pouco diferente, porque aí era uma ideia de apoiar o próprio beneficiário. Então, o canal, a outra direção do canal de comunicação de duas vias. Então, a gente mandava por SMS perguntas de acompanhamento, se os protótipos estavam sendo utilizados, mas também informações para apoiar o uso desses protótipos de educação financeira. Em educação, ano passado, a gente avaliou uma série de primeira infância do Canal Futura, aí em 631 cidades do Brasil, foi bem legal. Aí dando informações para o canal como redesenhar esse programa para maximizar impacto. Avaliou material didático em 101 cidades do estado da Bahia, material diferenciado, contextualizado, um projeto legal. Saúde, a gente tem acompanhado agora melhorias nos postos de saúde, unidades básicas de saúde em Embu das Artes, para avaliar realmente o impacto dessas intervenções nas percepções do cidadão. E mobilidade urbana, a gente trabalhou com o Greenpeace aqui em São Paulo, com tecnologias bem inovadoras para entender a melhor forma de engajar esse público com a organização e também fazer uma pesquisa sobre restrições ao uso do carro. Então, isso foi 2014, o Prêmio Gov. Agora, 2015, a gente está estreando nos Estados Unidos, né, fora do Brasil, um pouco graças ao prêmio, que com os recursos que a gente ganhou, a gente está investindo em sistema para poder operar em qualquer lugar do mundo. Tem um projeto que a gente está fazendo lá de orçamento participativo, porque o prefeito, desde 2014, cidadãos a partir de 12 anos já podem votar em Boston. Então o prefeito lançou uma iniciativa que chama Youth Lead the Change. Então ele pegou $1 milhão e disponibilizou para os seus cidadãos de 12 a 25 anos decidirem como gastar. Então a MGov foi contratada ali pela organização que coordena essa iniciativa para fazer o acompanhamento por SMS e também algumas estratégias ali com chamadas de voz para poder contribuir ideias, também avaliar o impacto de participar de um orçamento participativo. O que eu acho interessante nesse caso é que você pensa, mesmo nos Estados Unidos, super conectado, digital, por que eles escolheram ir com soluções do tipo analógica? E aí, no caso, é que uma coisa que muita gente não presta atenção, mas o SMS é a mídia com maior taxa de abertura. Então, diz as operadoras que 97% das mensagens recebidas são lidas. Então, isso tem um poder de engajamento, de realmente... Muito mais alto do que o e-mail, por exemplo. Pois é, que as gerações mais novas já nem usam. Então, a gente acha que as coisas são complementares, o online e o offline. A gente tem focado muito no offline por causa dessa questão de alcance. Mas as coisas andam juntas. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para outros jovens, né? Que como vocês planejam fazer alguma coisa ou dentro do setor público ou em parceria para destravar, né? Essas amarras aí que a gente tem. Então eu gostaria que vocês falassem com esse público, enfim, cada um com a sua particularidade aí, mas enfim, quem pretende, quem gostaria de fazer alguma coisa nessa área, né, ou em parceria com, o que vocês diriam para essas pessoas? Bom, faria um convite, na verdade, né, todo mundo aceitar o desafio, quem se sente incomodado com o governo e tem uma vontade de entender como funciona, ou então como que aquilo ali não funciona, né, dependendo da perspectiva dele, a tentar participar do governo. E não é só concurso que existe como forma de trabalhar no próprio governo, você pode dar outras oportunidades. Existem empresas públicas, cargos comissionados, você pode conseguir cargos de confiança trabalhando, mostrando competência, normalmente são pessoas técnicas que ocupam esses cargos. Então tentar buscar essas alternativas de trabalhar no governo e perder o medo, porque o governo é uma experiência, pode ser uma experiência muito interessante. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão numa carreira e falam, bom, vou trabalhar no governo, não vai ser bem visto no meu currículo. Pelo contrário, isso também agrega muito no currículo, você tem uma experiência interna de governo, normalmente são organizações muito grandes, com muitos entraves, e você tem que se virar lá dentro para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então isso também é muito bem visto para outras empresas, depois você quiser mudar de carreira e não é visto como um gap, um intervalo na sua carreira, né? É visto como um próximo passo e um passo bem interessante. Então, queria deixar o convite, que é muito interessante lá no governo, lógico, tem suas diversas entraves, diversos impedimentos, o projeto que você normalmente vê, que você imagina que duraria 3 meses para realizar, você leva 1 ano e ele está quase saindo, mas normalmente esse 1 ano vale a pena, porque você planta uma sementinha e mesmo depois que você sai de lá, você vê aquela semente crescendo, e quando ela cresce de verdade, ela gera impacto na vida de muitas pessoas. Então, é um convite que eu faço que é muito recompensador trabalhar no setor público pelo impacto que você vê. E às vezes você escuta pessoas elogiando e citando como que uma mudança mudou a vida dela, melhorou a vida dela e realmente gerou impacto no seu dia a dia. E você sabe que, de alguma forma, você estava envolvido naquilo ali, mesmo que a pessoa que está comentando com você não tenha a menor ideia. E você se sente muito satisfeito de falar, poxa, ajudei a impactar a vida dessa pessoa.
mesmo que ninguém saiba que foi você que fez aquilo e participou daquilo. Ninguém faz nada sozinho no governo, principalmente. Então, é o convite que eu tenho a fazer. É um desafio muito grande, que eu acho que mais pessoas no Brasil, e cada vez a gente tem visto muito isso, cada vez mais pessoas jovens e competentes entrando no governo para tentar mudar o governo, melhorar a eficiência e trabalhar de maneira diferente no setor público brasileiro. E é um convite que eu faço para mais pessoas toparem esse desafio e se juntarem no setor público nas diversas esferas. Ótimo. Eu vou deixar uma provocação, porque eu tenho notado realmente um crescimento aí do movimento de empreendedorismo ligado a políticas públicas, principalmente se olha aceleradoras, Artemisia, que é parceira nossa, muita gente boa querendo empreender ali, né, inovar, criar uma startup que está ligada a alguma área de políticas públicas, principalmente educação. Mas eu ainda vejo que aí está a minha provocação, que está sempre muito focado em aplicativo, etc, etc. Isso eu acho, um pouco reflexo do que, né, nos Estados Unidos a cultura dos aplicativos, o Vale do Silício, está muito focado nisso. E eu acho que aqui, assim, faz parte da solução, mas não podemos ficar só nisso. A gente não pode esperar até o Google mandar os seus dirigíveis aqui para a internet ser universal no Brasil, tá entendendo? Então, aplicativos milagrosos. Pode até, eu acho incrível, o problema é o acesso. E a gente precisa resolver o problema hoje dentro da sala de aula, não podemos esperar 2020. O acesso à internet, né? Exatamente. Isso. Todo mundo rapidinho vai ter o smartphone. O smartphone, mas você não tem acesso ao plano de dados. A gente tem a telefonia mais cara do mundo, o plano de dados mais barato hoje, não sai por menos de R$15 por mês, que é super caro para quem tem pré-pago, que são 76,5% das linhas ativas. Então, contar que vai resolver o problema ali com o aplicativo, eu acho ainda restritivo, e tem muita coisa legal para pensar offline. E não precisa ser só o celular que a gente usa, mas tem um dos outros vencedores do prêmio esse ano, trabalha com solução simplificada para saneamento em locais que não tem água, etc. Exato. Super importante. Saneamento talvez seja um dos grandes problemas que a gente ainda tem junto com educação. E uma solução simples no offline que pode ter impacto para muita gente. Educação, principalmente, que muita gente está atraída porque é o nosso grande tema, a pátria educadora. Então, tem que pensar em como fazer ali para apoiar o professor dentro da sala de aula. E muitas vezes isso passa por trabalhar no offline. Então, essa é a provocação que eu deixo. Vamos pensar nisso, mas pensar... Eu nem quero falar fora da caixa, é dentro ali. É conhecer a nossa realidade e pensar ela profundamente. Joia. Eu agradeço ao Bruno e ao Guilherme. O programa Jovens Inspiradores termina aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima.